Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Previdência Social, que a Previdência Social foi criada no Brasil em 24 de janeiro de 1923, por meio da Lei Eloy Chaves, a Lei 4682, que estabeleceu o primeiro sistema previdenciário do país, denominado Caixa de Aposentadorias e Pensões, CAPS, que foi criado para atender os trabalhadores das empresas ferroviárias. Bom, o INSS ele já foi criado em 90 após a fusão de duas instituições previdenciárias, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS, e o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Então, o INSS ele é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários para milhões de brasileiros, incluindo aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e salário-maternidade. Em 2021, o INSS passou por um processo de digitalização e modernização, permitindo que muitos serviços sejam realizados online, sem a necessidade de comparecer a uma agência do INSS. O INSS ele tem um sistema complexo de cálculo de benefícios que leva em consideração o tempo de contribuição, o valor das contribuições e outros fatores, como idade, expectativa de vida, no caso da regra de transição do pedágio de 50% é um exemplo. Uma curiosidade interessante é que muitos brasileiros não sabem que podem contribuir para o INSS como autônomo, garantindo assim uma aposentadoria no futuro. O INSS ele é financiado pela contribuição dos trabalhadores e das empresas, além de outras fontes de financiamento, como a contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, em 2021, o INSS lançou o programa INSS Digital, que tem como objetivo tornar o atendimento mais ágil e eficiente, reduzindo o tempo de espera nas agências. Bom, e o INSS ele também é responsável pelo pagamento de benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada, que é o BCP, que muita gente conhece como LOAS, que é destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza. Então, o INSS ele é uma instituição fundamental para a proteção social dos brasileiros, garantindo o acesso a benefícios previdenciários e assistenciais que são essenciais para muitas pessoas. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele é uma autarquia federal brasileira responsável por garantir a seguridade social dos trabalhadores, por meio do recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Então, o pagamento do INSS ele é obrigatório para a maioria dos trabalhadores com carteira assinada e é uma das formas de garantir a aposentadoria, além de oferecer uma série de outros benefícios. As vantagens de pagar o INSS são garantia de aposentadoria. O pagamento do INSS é a principal forma de garantir o direito à aposentadoria. Ao contribuir para o sistema previdenciário, o trabalhador ele acumula
tempo de contribuição que é somado à sua idade para definir o momento em que ele poderá se aposentar. O valor da aposentadoria também é calculado com base nas contribuições realizadas ao longo do tempo. Bom, auxílio-doença, também o trabalhador que estiver incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, ele pode requerer o auxílio-doença junto ao INSS. Esse benefício é pago enquanto o trabalhador estiver impossibilitado de exercer a sua atividade laboral, desde que ele tenha contribuído por pelo menos 12 meses para o INSS. Tem também a pensão por morte, que em caso de falecimento do segurado, seus dependentes têm direito a receber uma pensão por morte. E esse benefício, ele pode ser vitalício ou temporário, dependendo da idade e da situação dos dependentes. O valor da pensão também é calculado com base nas contribuições realizadas pelo segurado. Bom, aposentadoria por invalidez, que é outro benefício, né, que o trabalhador que sofreu algum tipo de acidente ou doença que o impeça de exercer suas atividades laborais, pode requerer a aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Esse benefício é pago enquanto o trabalhador estiver incapacitado para o trabalho, desde que ele tenha contribuído por pelo menos 12 meses para o INSS. O salário maternidade, que é o benefício previdenciário pago à segurada gestante, adotante ou que tenha realizado aborto não criminoso durante o período de afastamento de suas atividades no prazo de 28 dias antes e 91 dias após o parto. Pode ter direito ao auxílio também acidente, que é um outro benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual. Então, esse benefício ele não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, porque ele é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário. Bom, o valor médio da aposentadoria do INSS pode variar bastante e dependendo de vários fatores, como o tempo de contribuição, o valor da contribuição mensal, a idade e a modalidade de aposentadoria. No entanto, segundo os dados do próprio INSS, referentes ao mês de janeiro de 2023, o valor médio das aposentadorias pagas pelo órgão é de R$ 1.620,66 por mês. Então, vale ressaltar que esse valor médio pode não ser uma referência precisa, uma vez que as aposentadorias do INSS podem variar significativamente de acordo com as especificidades de cada caso individual. Então, é comum que aposentados ajudem a família financeiramente com a sua aposentadoria, seja por necessidade ou por desejo de contribuir com o bem-estar de seus entes queridos. No entanto, é importante lembrar que a aposentadoria ela é um direito adquirido pelo trabalhador e contribuição ao longo da vida, e que o valor recebido ele deve ser utilizado para atender às necessidades do próprio aposentado, garantindo a sua segurança financeira e qualidade de vida na terceira idade. Então, se o aposentado deseja ajudar financeiramente sua família, legal, mas é importante que essa decisão seja tomada com responsabilidade e planejamento para que não comprometa a sua própria subsistência ou gere problemas financeiros no futuro para esse aposentado. Então, uma boa prática é definir um valor
que possa ser destinado mensalmente para ajudar a família, sem prejudicar suas próprias despesas e economias. Além disso, é importante que os familiares também sejam conscientes da situação financeira do aposentado e não dependam exclusivamente de sua ajuda financeira. Então, é importante que cada membro da família contribua de acordo com as suas possibilidades para que a ajuda financeira do aposentado seja complementar e não um fardo excessivo para ele. Bom, em resumo, os aposentados, eles podem sim ajudar a família financeiramente com a sua aposentadoria, mas é importante que isso seja feito com responsabilidade e planejamento e equilíbrio para garantir a segurança financeira e qualidade de vida na terceira idade. Então, os aposentados, eles podem ser obrigados a pagar imposto de renda, dependendo do valor da sua renda anual. No Brasil, a legislação tributária prevê que os rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, desde que o valor recebido seja superior ao limite estabelecido pela Receita Federal. O limite de isenção ele varia de acordo com a idade do contribuinte, sendo que para os maiores de 65 anos, o limite de isenção é maior. Além disso, existem outras deduções permitidas pela legislação tributária, como gastos com saúde, que podem reduzir o valor a ser pago de imposto. Por isso, é importante que o aposentado consulte um contador ou faça uma simulação na Receita Federal para saber se deve ou não pagar imposto de renda. Então, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, então, as pessoas que recebem benefício já podem consultar o extrato do Imposto de Renda 2023. A entrega da declaração começou dia 15 de março e vai até 31 de maio, que é o prazo estendido pela Receita Federal, né? Então, esse prazo você tem que tomar cuidado. O extrato é necessário para que o segurado, obrigado a declarar o imposto de renda, preste contas ao fisco. Bom, quem é obrigado e perde o prazo, paga a multa, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Então, deve declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70 em 2022. Entre outras regras. Então, a consulta é feita no aplicativo ou site Meu INSS com a senha do portal gov.br. Há ainda a opção de fazer a consulta sem senha, né, pelo inss.gov.br, informando CPF, data de nascimento, nome e número do benefício. Pelo site Meu INSS, acesse meuinss.gov.br, clique em entrar, informe o CPF e vá em continuar. Na página seguinte, você vai digitar a senha e vai clicar em entrar. Na página inicial, você vai clicar em extrato do imposto de renda, onde há um leão em azul. O ano calendário deve ser 2022. Clique sobre o número de benefício e o documento será aberto. Os valores recebidos serão informados na linha 3, rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte, ou na linha 4, rendimentos isentos e não tributáveis. Para salvar, vá até embaixo da tela e clique em baixar PDF. Pelo aplicativo Meu INSS, você vai acessar meuinss.gov.br, clicar em entrar no gov.br, informe o CPF e vai em continuar. Página seguinte, você vai digitar a senha e clique em entrar.
Na página inicial, você vai clicar em extrato do imposto de renda, onde há um leão em azul. Então, o ano calendário, mesma coisa, é 2022, você vai clicar sobre esse número de benefício e o documento será aberto. Então, os valores recebidos serão informados na linha 3, rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte, ou na linha 4, rendimentos isentos e não tributáveis. Bom, para você salvar, você vai até a parte de baixo da tela e você vai clicar em baixar PDF. Deve ser obrigatório declarar o imposto de renda quem em 2022 recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, o que inclui salário, aposentadoria e pensão, por exemplo. Bom, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como rendimento de poupança ou FGTS, acima de 40 mil. Teve ganho de capital, ou seja, lucro, na alienação, transferência de propriedade, de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. É o caso, por exemplo, da venda de carro com valor maior do que pago na compra. Então, teve isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Realizou operações nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Bom, tinha em 31 de dezembro posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua acima de 300 mil. Se você obteve receita bruta de atividade rural superior a 142.798, aí você tem que declarar. Então, se você quiser compensar prejuízos da atividade rural em 2022 ou os anos anteriores, se você passou a morar no Brasil em 2022 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro, bom, aposentado, ele deve informar outras rendas. Então, aquele aposentado que vai declarar o imposto de renda em 2023 e tiver outras fontes de rendimento, ele não pode se esquecer de informá-las. A receita sob pena de cair na malha fina. Então, aluguéis recebidos, pensão acumulada com aposentadoria e salário. Caso esteja trabalhando, são rendimentos tributáveis. O FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sacado ao se aposentar, e a renda recebida a partir dos 65 anos até o limite legal garantido pelo fisco é rendimento isento. Bom, cada um tem sua própria ficha na declaração. Então, para aposentados acima de 65 anos, a cota extra de isenção do imposto a partir do mês de aniversário. Bom, é descontado imposto de renda da aposentadoria de acordo com as regras do desconto do imposto de renda, na aposentadoria, a partir do mês em que atingem 65 anos, os aposentados e pensionistas dessa faixa etária ficam dispensados do pagamento de imposto de renda até o limite de R$ 1.903,98 mensais e R$ 28.559,60 anuais, considerando o 13º salário. Bom, quem tem câncer, por exemplo, tem isenção de imposto de renda. Para você ter acesso à isenção por doença grave, que é um direito previsto em lei, o aposentado ele precisa passar por perícia médica do INSS, ou seja, ele não pode lançar esse benefício na declaração antes de ter a isenção aprovada oficialmente. Bom, declarei o imposto de renda e não recebi a restituição ainda. E agora?
Bom, o aposentado, ele deve verificar se ele está na malha fina, acessando o extrato de sua declaração. Quanto antes corrigir as falhas, antes o dinheiro da restituição será destravado. No caso de quem tem imposto a pagar, corrigir logo as pendências também significa gastar menos com correção e multa. Então, gente, todo cuidado é pouco na hora de você fazer a declaração. Procure contar com a ajuda de um contador, porque são eles que podem te informar o que é melhor ser feito. Se você está fazendo alguma coisa errada, eles vão lá e corrigem. Porque se você tiver que pagar a multa, vai sair muito mais caro, mas muito mais caro mesmo. Então procure uma pessoa que possa... o meu é simples, eu sempre fiz, nunca deu problema. Ok. Eu acho que é melhor você contar com uma ajuda, afinal de contas, você vai declarar uma vez por ano. Então é melhor que você faça direitinho para que você não tenha nenhum problema futuro, porque durante 5 anos a Receita ainda pode te fiscalizar. Então eu acho que é melhor não correr risco. Mas enfim, cada um sabe o que é melhor para si. Então quem tem a experiência, quem consegue fazer, legal. Mas se você puder contar com a ajuda de uma pessoa que saiba e que possa te informar e da sua confiança, é muito mais tranquilo, muito mais seguro, sem contar que se der um problema e você cair na malha fina, você sabe para quem que você vai pedir, para quem você vai pedir ajuda nessa hora complicada. Bom, quem quiser assistir os programas aqui, você perdeu algum programa, não deu tempo de assistir, você pode acessar o YouTube, Tatiana Ragosta. Você acessa que vai ter lá os programas feitos aqui pela rádio. Eu não gosto de acessar o YouTube. Ok, você entra no Facebook Leis do Sucesso, que você também vai poder acessar o conteúdo feito aqui pela rádio. E tem as redes, né, sociais, como a Ragosta Advocacia, no Facebook e também no Instagram, onde eu posto vídeos, o que não o da rádio, não o programa todo, mas vídeos curtinhos, às vezes explicando alguma coisa, às vezes um pedacinho do programa. Então é bacana também, se você puder e tiver tempo de acessar, faça isso. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.